O que é ódio? Bem, posso fornecer uma resposta alternativa para o nosso caçador de goblins. O ódio é simplesmente um estilo de vida, existindo com o único propósito de repudiar goblins e eliminá-los de formas brutalmente desumanas. Há uma obsessão homicida em extingui-los, como se a dor não importasse, mas sim o ódio que cresce dentro dele. Uma chama negra queima em sua alma, e ele anseia consumi-la, deseja devorar cada goblin na face da terra. Com uma narração frenética, vamos explorar a história. Há uma jovem e bela sacerdotisa que decide se unir a um grupo de aventureiros para atacar uma caverna infestada de goblins. Pode não ser agradável, mas afinal, são apenas goblins, certo? Eles são estúpidos e pequenos, como poderiam representar um problema? Não sei se você captou minhas dicas, mas mesmo que não sejam uma grande ameaça para o grupo de aventureiros, eles são, em sua maioria, novatos. Todos têm problemas de habilidade. Não é uma boa ideia, mas ainda assim, o grupo entra na caverna com a jovem sacerdotisa. Até agora, tudo bem. Então, os goblins entram em cena. Não é apenas um ou dois, há dezenas deles, todos avançando de uma vez. O rapaz e a senhora amada são capturados e assassinados violentamente quase imediatamente. Há uma garota habilidosa em combate que tenta enfrentá-los, mas infelizmente sofre o pior destino de todos. Ao segurá-la, os goblins rasgam suas roupas e fazem o que querem com ela antes de, finalmente, matá-la. É repugnante, e tenho certeza de que alguns de vocês se lembram das polêmicas que surgiram quando este episódio foi lançado pela primeira vez em 2018. A princesa é a única que escapa, mas está prestes a sofrer um destino terrível. Antes que os goblins possam fazer qualquer coisa com ela, entra em cena o pior inimigo dos goblins, o caçador de goblins. Ele começa massacrando rapidamente e implacavelmente todos os goblins que estavam tentando atacar a sacerdotisa. Mas ele não para após salvar a princesa, não, ele deseja eliminar mais deles. Então, o caçador de goblins continua a avançar mais fundo na caverna. A sacerdotisa o segue, pois, claro, a caverna era escura. A sacerdotisa ilumina usando sua magia, o que permite ao caçador de goblins eliminar facilmente um goblin xamã e um hobgoblin. No entanto, aqui é onde a situação piora. O caçador de goblins descobre bebês goblins inocentes, bebês indefesos. De qualquer maneira, ele não hesita em massacrá-los impiedosamente, não dando chance alguma. Ele é verdadeiramente o caçador de goblins, não permitindo que possíveis ameaças cresçam no futuro, mesmo que sejam bebês goblins. A sacerdotisa testemunha tudo, e como era de se esperar, não é uma experiência saudável em geral. Ela fica traumatizada por goblins, mas mesmo assim decide se juntar ao caçador de goblins, uma escolha sábia, considerando o quão perigoso o mundo dos goblins pode ser. Você sabe, posso estar exagerando um pouco. A sacerdotisa é, na verdade, uma mulher incrivelmente útil. A seguir, vemos o caçador de goblins ajudando a vaqueira. Ela e ele são melhores amigos há muito tempo, e agora ele a está auxiliando na venda das colheitas na cidade. Os dois visitam também a guilda dos aventureiros, e é aqui que vemos como a comunidade percebe o caçador de goblins. Não é tão bom. Parece que nem todos são inteligentes o suficiente para reconhecer o quanto ele faz por este mundo. Agora preferem criticar sua simples armadura e rotulá-lo como covarde por sempre aceitar missões relacionadas a goblins, mesmo quando há missões de nível mais alto disponíveis. Mas a garota da guilda o aprecia, afinal, mesmo que ninguém queira se envolver com missões relacionadas a goblins devido à baixa recompensa, o caçador de goblins está sempre disposto a enfrentá-la sozinho, sem nenhum problema. Mas como ele ficou tão obcecado em matar goblins? Bem, é aqui que seu passado é revelado, remontando aos seus primeiros anos. O caçador de goblins era apenas um garoto comum de uma vila comum. Seu pai era um padre, e sua mãe, uma farmacêutica. Eles formavam uma boa família, e o caçador de goblins era um garoto ingênuo que aspirava a se tornar um aventureiro, assim como todos os outros. A vaqueira e seus pais também eram da mesma aldeia. Em um dia, a vaqueira foi para a cidade, e ele ficou bravo porque também queria ir pessoalmente para a cidade, um comportamento típico de criança. No entanto, naquela noite, a vila foi atacada. Não foi um ataque de criaturas poderosas ou de uma tribo inimiga, mas sim por uma horda de duendes. Eles invadiram em enxames,
matando todas as meninas capturadas e brincando com elas, enquanto os homens eram mortos no local. Tanto os pais da vaqueira quanto os pais do caçador de goblins foram mortos naquele dia. Ele estava com medo, escondendo-se e testemunhando um verdadeiro pesadelo. Os goblins capturaram, atacaram e mataram sua irmã mais velha bem diante de seus próprios olhos, e não havia nada que ele pudesse fazer. Foi o fim de sua vida normal e o início de seu ódio. Naturalmente, dado que a vingança é a única coisa pela qual ele se esforça, ele não é muito sociável, e é por isso que a comunidade não tem uma boa opinião sobre ele. O tio da vaqueira também comenta que o caçador de goblins pode parecer distante, mas como qualquer amigo verdadeiro faria, ela afirma que continuará a apoiá-lo. Ela se pergunta se tê-lo levado para a cidade naquele dia talvez não tenha sido tão traumático para ele seguir em frente. Agora, o caçador de goblins e a sacerdotisa formam uma equipe e embarcam em sua primeira missão juntos, que é se livrar dos goblins que tomaram conta de uma fortaleza. Bem, considere o trabalho feito, pois quando o caçador de goblins e a sacerdotisa chegam ao local e incendeiam a fortaleza, ele garante que nenhum goblin escape. É brutal, mas exatamente como deveria ser. Pela manhã, avistamos um elfo alto e adorável, um anão e um lizarman em busca de alguém. Estão à procura de um aventureiro chamado Orkbul. Agora, quem poderia ser esse Orkbul? Perguntam à garota da guilda sobre ele, e descobrem que Orkbul é simplesmente o caçador de goblins. Mas é assim que se diz isso na língua dos elfos. Algo interessante que poucos sabem é que este anime tem nomes reais para todos, mas todos são referidos por seus títulos ou algo semelhante. Orkbul é também outro nome para o caçador de goblins. O elfo, o anão e o homem-lagarto precisam ter uma palavrinha com o nosso goblin favorito, e ele os agrada, enquanto a sacerdotisa é convidada por outra festa de novatos. Este a aconselha a abandonar o caçador de goblins e se juntar a eles, alegando que ele provavelmente está usando-a como isca. A sacerdotisa fica um pouco desconfortável, mas a bruxa repreende os novatos, retornando à conversa entre o caçador de goblins e os 3 personagens elfos superiores. Eles querem que ele se junte a eles na luta contra o exército do Lorde Demônio. Os reinos humanos já se uniram a outras raças, mas o caçador de goblins não está interessado. Ele não tem interesse em nenhum outro objetivo além de matar goblins. O elfo superior fica furioso, e ela, de alguma forma, fica ainda mais fofa quando está irritada. Então, é a vez do anão e do homem-lagarto continuarem a conversa. Eles explicam que as ruínas nas terras élficas foram invadidas por goblins. Os próprios elfos não podem mobilizar seu exército nessas ruínas devido a questões políticas e nacionais. Assim, eles apreciariam a ajuda do caçador de goblins. Bingo, Goblin Slayer está vendido. Ele está dentro, motivado pelo propósito de eliminar goblins. A sacerdotisa também quer fazer parte disso, embora esteja um pouco irritada com o caçador de goblins por não considerá-la. O grupo parte para as terras dos elfos, acampando no caminho, desfrutando de boa comida e da companhia de uma senhora élfica bêbada que está irritada com o caçador de goblins por ser tão rude. Mas na verdade, ele é apenas socialmente estranho. Isso é tudo. A noite termina e então, na manhã seguinte, o elfo mata os goblins que guardam a entrada usando suas habilidades excepcionais de tiro com arco. Todos entram nas ruínas. Uma vez dentro, o caçador de goblins percebe que não há totens dentro, o que levanta a questão de quem está liderando esses goblins. Não pode ser um goblin xamã, não é assim que eles operam. Continuam a explorar o interior das ruínas e acabam se deparando com uma loira senhora élfica amarrada a uma parede. Aparentemente, ela está sendo torturada e está em uma condição bastante brutal. Ver isso enfurece o elfo superior, que promete vingar seus companheiros elfos por tudo o que os goblins fizeram para eles. O grupo continua e acaba encontrando um salão onde todos os goblins estão fazendo uma pausa. Decidem não interromper o descanso e apenas eliminá-los usando feitiços para dormir. Parecia estar funcionando, mas talvez estivesse funcionando até demais, pois o silêncio leva ao líder deles entrando no local. Bem, não é um totem. Quem é? É um ogro, e este é um dos generais dos Lordes Demônios. Pode apostar que ele é bastante forte, grande e baseado em fogo, com ataques extremamente potentes. O elfo, o anão, o lizarman e até mesmo a sacerdotisa estão em breve no limite. Mas não o caçador de goblins.
Se há algo que nunca chegaria ao seu limite, é o ódio dele pelos goblins. Ele traz um pergaminho mágico de teletransporte, dado a ele pela bruxa. Com isso, ele invoca fortes jatos de água do fundo do oceano e os liberta sobre o ogro. É destrutivo, o ogro definitivamente não esperava que a água do oceano fosse tão poderosa. Embora a água pudesse fazer o trabalho, não significa que o caçador de goblins permitiria. Ele se certifica de que é o único a dar o golpe final no general. O grupo então sai das ruínas e é imediatamente recebido por reforços élficos. Eles assumirão a partir dali, enquanto o grupo retorna à cidade. No caminho de volta, a sacerdotisa percebe que talvez agora ela entenda um pouco melhor o caçador de goblins. Ela também acha que deveria levá-lo em uma aventura adequada em algum momento, pois eles dizem que todo o ódio pelos goblins faz de Jack um garoto socialmente desajeitado. O caçador de goblins foi gravemente ferido naquela batalha. Então, por enquanto, ele se recupera. Quando finalmente se recuperou, ajudou seu amigo, a vaqueira, a acumular suprimentos na cidade. Foi durante esse tempo que encontrou nossos 3 novos amigos e lhes disse que não se uniria a eles para explorar algumas ruínas pré-estabelecidas. Por outro lado, informou que recebeu uma promoção de classificação como aventureira. Ela também expressou gratidão ao Goblin Slayer por ter salvado sua vida. No geral, foi um dia diferente do habitual, pois o Goblin Slayer não estava em busca de matar goblins, o que era uma raridade. Enquanto caminhava por aí, ele percebeu 2 jovens aventureiros tentando recuperar uma espada que havia caído nos esgotos. Era complicado, pois teriam que enfrentar criaturas nojentas enquanto tentavam recuperar a espada. Então, o Goblin Slayer aconselhou-os a usar um bastão grande e não ir de mãos vazias. Ele estava na guilda quando a garota da guilda perguntou se ele poderia observar um exame de promoção. O examinado acabou sendo alguém que havia roubado loot, e quando foram descobertos, ele tentou atacar a saudável garota da guilda. Claro que ele parou, pois não havia muito que ele pudesse fazer diante da esmagadora presença do nosso Goblin Slayer. A galera conseguiu tirar a espada do esgoto, e o dia descontraído terminou com um pedido especial para o Goblin Slayer da Sword Maiden, uma aventureira de classificação ouro. Agora, o Goblin Slayer não é um aventureiro de nível ouro, ele está um nível abaixo, classificado como prata. Para contextualizar, há apenas uma classificação acima do ouro, que é a classificação platina. Voltando à história, o que a donzela da espada precisa do nosso Goblin Slayer? Obviamente, por matar goblins, há um pretexto. A donzela da espada faz parte de um grupo de heróis que eliminou o anterior Lorde Demônio há 10 anos. Agora, há um novo herói, uma senhora robusta, que está se livrando da atual ameaça do Lorde Demônio. No entanto, há 10 anos, era a donzela da espada e o grupo ao qual ela pertencia, incluindo a alta elfa sacerdotisa, o matador de goblins, o anão e os homens mentirosos. Eles partem para a Cidade da Água, onde encontram a donzela. Ela se aposentou como aventureira e deseja que resolvam uma série de incidentes violentos e loucos que estão ocorrendo na cidade. Quando o Goblin Slayer percebe que são os goblins que residem nos esgotos os responsáveis por tudo isso, ele está pronto para entrar em ação novamente. Você o teve em Goblin. A donzela da espada revela que, aparentemente, o exército não se mobilizaria apenas para lutar contra alguns goblins, e os outros aventureiros que tentaram fazer algo a respeito falharam. Assim, ela estendeu a mão para o matador de goblins. De fato, ela tomou a decisão certa ao escolher o Goblin Slayer e sua equipe. Eles saem dos esgotos, onde aprendem exatamente quão inteligentes esses pedaços de porcaria podem ser. Parece que aprenderam a navegar usando barcos, o que enoja muito o Goblin Slayer, pois nunca os tinha visto tão espertos antes. É intrigante. Eles afundam um barco Goblin e, em seguida, um enorme crocodilo entra em cena. Sem problemas, eles fazem o melhor da situação, enganando o jacaré para destruir a frota Goblin. No entanto, quando voltam à tona, o Goblin Slayer simplesmente não consegue entender. Faria algum sentido se os Goblins soubessem como navegar usando barcos, mas por que não sabiam do jacaré? Isso o leva a uma conclusão simples: alguém inteligente o suficiente permitiu que os Goblins entrassem nos esgotos. Então, quem foi? Eles tiraram um breve momento para descansar e, em seguida, voltaram aos esgotos para continuar a missão que o Goblin Slayer tanto ansiava.
Ele estava determinado a encontrar a fonte de tudo, e seu legítimo paranoia era evidente ao trazer consigo um canário. Este pássaro seria o indicador se houvesse algum gás venenoso no ar. Com certeza, enquanto avançavam, ficaram presos e trancados em uma tumba. Se isso não fosse suficiente, os goblins começaram a bombear gases venenosos. O canário percebeu a ameaça, e eles rapidamente fecharam as portas da tumba para evitar que o gás se espalhasse. No entanto, os goblins perceberam isso e atacaram diretamente. Foi neste momento que se revelou que alguém estava realmente liderando os goblins. Não era uma festa externa, mas sim um campeão goblin. Este campeão era considerado platina entre os goblins. O Goblin Slayer enfrentou o campeão, mas foi brutal e gravemente ferido. O campeão era simplesmente forte demais. Ele pegou a sacerdotisa enquanto os outros goblins atacavam o elfo superior, o anão e o Lizarman. Era uma situação terrível, com gritos de pura dor e horror. Esse grito foi o que fez o Goblin Slayer recuperar sua consciência. Ele atacou o campeão por trás, arrancando seu olho direito. Através de suas ações, deixou claro que o campeão não teria sucesso em seu plano. O campeão assustado fugiu com os outros goblins, permitindo que o grupo tivesse um momento para respirar. No entanto, as feridas do matador de goblins eram graves demais. Ele desmaiou. Quando acordou, estava na cama e não estava mais usando sua armadura. A sacerdotisa ainda estava dormindo, mas a donzela da espada logo entrou no quarto. Foi ela quem o curou com um milagre de ressurreição. Agora, ela estava ao lado dele, revelando sua própria experiência. Havia sido capturada pelos goblins há 10 anos, torturada e sujeitada a abusos. Cicatrizes marcavam seu corpo, e ela ainda estava parcialmente cega devido ao que aconteceu. É isso que é perigoso e desprezível sobre os goblins. Apesar de ser uma aventureira de nível ouro que ajudou a derrotar o Lorde Demônio, ela própria não estava imune às atrocidades dos goblins. Os goblins ainda assombram seus sonhos. São os mais vis, os piores. Durante o dia, o elfo, o anão e o Lizarman continuam a busca nos esgotos, tentando obter mais pistas sobre o que está acontecendo e como os goblins conseguem ser tão organizados lá embaixo. Enquanto isso, o Goblin Slayer e a sacerdotisa passam o dia tentando se recuperar. O Goblin Slayer também sai para a cidade para consertar seu equipamento. Vemos a bruxa e o lanceiro, 2 outros aventureiros classificados como prata, entregando um pacote para o Goblin Slayer. A vaqueira está preocupada, já que faz um tempo desde que o Goblin Slayer saiu, especialmente porque seu tio conta que ele pode nunca mais voltar. De volta aos esgotos, a festa encontra um portão gigante guardado por um demônio. O matador de goblins traz à tona o pacote que recebeu, contendo flor, e o espalha pelo local para criar uma explosão de poeira. A explosão é potente o suficiente para matar o demônio. Com o demônio morto, um misterioso espelho é revelado. Não é apenas um espelho comum, na verdade, é um portal que conecta os esgotos da cidade a um lugar chamado Lua Verde. Então, o que é a Lua Verde? O matador de goblins lembra que sua irmã uma vez disse a ele que os goblins vêm de um lugar chamado Lua Verde, onde não há vegetação ou hidratação. Eles ficaram com ciúmes e vieram atrás dos humanos. Para desconectar o portal, eles tentam remover o espelho, mas são atacados pelos goblins que não querem perder o que tinham guardado por 10 anos. Pelo menos, o Lizarman consegue soltar o espelho enquanto o anão faz o teto desabar sobre os goblins. O grupo sobrevive porque estão sob o espelho. Para se livrar do espelho, eles o envolvem em cimento e o jogam no rio. Quando o Goblin Slayer relata o sucesso para a donzela da espada, ele também sugere que ela devia saber sobre o demônio e o espelho. Com certeza, ela revela que o espelho foi colocado por um bando de cultistas. Mas eles não são um problema, pois o herói já os eliminou. Ela também explica que o jacaré é, na verdade, seu familiar encarregado de proteger os esgotos. A razão pela qual ela não apenas destruiu o espelho e o demônio, que estavam por trás dos cultistas, mas também fez com que os outros percebessem quão perigosos os goblins são, é porque ela queria evitar que a situação piorasse. Pode-se dizer que a donzela da espada está bastante traumatizada, mas o Goblin Slayer diz a ela que, se ela quiser que ele mate os goblins por ela, mesmo que seja apenas em seus sonhos, ele está disposto. Isso acalma um pouco a mente dela, e a partir daí, ela para de ter aqueles pesadelos.
Seguindo em frente, o herói se torna a 10ª pessoa de todos os tempos na história a alcançar a classificação platina. Parece que ela teve sucesso em cuidar do Lorde Demônio e seu exército, e todo o reino está celebrando. Quanto ao Goblin Slayer, ele ajuda a Khaujir com suas tarefas habituais enquanto sua armadura é consertada na cidade. Ele nota veteranos aventureiros monitorando os novatos e depois se depara com o resto de sua festa. Todos decidem almoçar juntos, e a Khaujir e a guilda se dão muito bem. Durante o almoço, a garota da guilda explica que a guilda iniciou recentemente um programa onde aventureiros aposentados podem treinar os novatos, e isso funciona nos dois sentidos. Os aposentados podem continuar ganhando a vida, enquanto os novatos podem aprimorar suas habilidades. Toda essa conversa faz a vaqueira se perguntar se o Goblin Slayer algum dia se aposentará. Como sempre, ela está preocupada com ele. Eu acho que faz sentido que os outros os vejam como um casal, afinal, como marido e mulher. Por mais distante que o Goblin Slayer possa ser, ela tem fortes sentimentos românticos por ele. Mas você sabe como é a maldição de ser um amigo de infância, ou talvez isso não seja relevante aqui. Durante a noite, ela pergunta a ele sobre seu futuro e como ele deveria pensar mais sobre isso. Enquanto está na cama com apenas um lençol cobrindo seu corpo, ela também reflete sobre o futuro. Tudo bem com o drama do dia seguinte, o Goblin Slayer encontra algumas pegadas de duendes durante a patrulha na fazenda, e seu sexto sentido lhe conta que 100 goblins atacarão a fazenda. Logo, isso se torna realidade. Ele diz à vaqueira que não conseguirá enfrentar tantos goblins de uma vez, e ela deveria correr enquanto pode. No entanto, ela se recusa a abandonar sua casa novamente. O Goblin Slayer, percebendo a gravidade da situação, procura outros aventureiros em busca de ajuda. No entanto, devido à falta de recompensa, ninguém está interessado em ajudá-lo. Ele oferece o que tem, seus ativos, equipamento, tempo e conhecimento. A bruxa e o lanceiro percebem a seriedade da situação e concordam em ajudar. Lembrando que os novatos estavam procurando pela espada que perderam, o Goblin Slayer aconselha que usem um bastão grande, o que eles aceitam. O próprio grupo do Matador de Goblins, composto pela Nan, Elfa Sacerdotisa e Lizarman, também entra em ação. Embora estejam dispostos a compartilhar uma refeição como recompensa, uma vez que tudo terminar, estavam bem preparados. Quando a guilda anuncia que todas as mortes de goblins podem ser reivindicadas por uma recompensa de 1 ouro, o restante dos aventureiros também decide se juntar. Você pode pensar que a preparação acabou, considerando que são apenas 100 ou menos goblins. No entanto, isso não é verdade, pois o líder deles é um senhor goblin. Esses senhores goblins são como reis da raça goblin, inteligentes e experientes na liderança. Graças à estratégia do Goblin Slayer, as ondas iniciais dos goblins são massacradas facilmente. No entanto, o senhor envia hobgoblins e campeões para atacar os aventureiros enquanto ele mesmo se retira. Mas o Goblin Slayer não estava tendo um confronto fácil. Os aventureiros competentes conseguiram eliminar todos os hobgoblins e campeões, mas o matador de goblins, que enfrentou diretamente o Lord Goblin, simplesmente não conseguia vencer. Na verdade, ele estava à beira da morte, estava prestes a sucumbir. O Lord Goblin, pensando que a vitória estava garantida, subestimou a situação. Foi quando a sacerdotisa lançou feitiços de proteção, prendendo o Lord Goblin. Este começou a implorar, pedindo para ser libertado, mas era parte do plano do matador de goblins. Ele distraiu o Lord Goblin, fingindo perder, permitindo que a sacerdotisa lançasse seus feitiços. Agora que o Lorde estava capturado, o matador de goblins, como sempre, o eliminou. Ele matou mais um goblin, desta vez um senhor, um rei. Finalmente, cada goblin foi derrotado, a fazenda estava segura, e era hora de comemorar. Ao ver como tudo se desenrolou, a vaqueira também começou a se questionar se deveria se tornar uma aventureira. A sacerdotisa, notando que todos estavam de bom humor, sugeriu sair e comemorar. Foi quando ela se dirigiu ao Goblin Slayer e pediu para ele tirar a máscara, revelando seu rosto. Em vez de seguir o exemplo de Kakashi e manter um mistério, o Goblin Slayer simplesmente removeu sua máscara. Todos ficaram surpresos ao ver que o protagonista do show era, na verdade, um jovem bonito. Eles imaginavam alguém com uma aparência mais perigosa e paranoica. E é aqui que encerramos nossa recapitulação. Obrigado por assistir,
inscreva-se e ative o sino de notificação para ver mais vídeos como este no futuro. Até a próxima, pessoal!